Olá, irmãos, saudações fraternas a todos. Estamos aqui em mais uma oportunidade para este trabalho da leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler e após lermos nós vamos tecer alguns comentários. Então que Jesus esteja conosco, que nos inspire as melhores palavras. Então, abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 1, a nova era, e o item 10. É uma mensagem que Fenelon nos deixa em 1861. Com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu esta última e o mundo perdeu-se novamente. Como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar, advertindo a todos: o mundo está abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo, sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo que é de ordem divina possui um objetivo elevado e útil. O homem estava se perdendo. A ciência desenvolvia-se em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material, o que revertia em proveito para o espírito das trevas. Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Cristãos, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los, pois tudo é fácil para aqueles que creem e amam, e o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado e são os bons espíritos que estão dizendo: todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejam surpreendidos, assim como ocorreu com as virgens imprevidentes, que foram apanhadas desprevenidas quando da chegada dos esposos. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos, como um grão de areia, não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, pois cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animais pequenos não erguem continentes? Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra, e semelhantes a São Bernardo, eles são os símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. É uma bela mensagem que Fenelon nos deixa. Então, ele nos diz que com a chegada de Jesus, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quais são as verdades que Jesus nos trouxe? São tantas as verdades. Jesus é nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queremos ser felizes, vamos seguir o exemplo de Jesus, porque ele nos deixou um roteiro
para a nossa felicidade. Então, as verdades que Jesus nos trouxe são muitas. A começar, podemos citar o encontro de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta: Mestre, tu estás nos ensinando tantas coisas, e eu não consigo entender como um homem velho como eu preciso renascer. Como é que eu vou renascer estando velho? Como é que isto pode acontecer? Porque Jesus dizia a seu tempo e continua nos dizendo que para alcançarmos o reino de Deus precisamos nascer de novo. Quer dizer que nós vamos ter tantas oportunidades de renascer quantas forem necessárias até que consigamos estar bem, estar numa categoria muito melhor do que estamos hoje, melhorados moralmente e espiritualmente. Então Jesus responde a Nicodemos e diz: eu vos ensino as coisas aqui da terra e vocês têm dificuldade para aceitar. E as coisas que eu estou ensinando, as coisas do céu, vocês também encontrarão esta dificuldade, não aceitando aquilo que eu estou explicando. Porque Jesus ensinava de uma maneira muito simples, mas muito clara, através do dia a dia, do contexto do dia a dia, dos acontecimentos do dia a dia àquela época. Então, nós podemos também citar outra verdade, que é a verdade de quando Jesus ensina a verdadeira caridade. Com a parábola do bom samaritano, ajudar, auxiliar aquele que nós vamos encontrando no caminho, sem perguntar o nome. Então, ajudar, auxiliar, não nos interessa a quem e não esperar nada em troca. Esta é uma verdade sobre a caridade. Nós podemos também, outra verdade que Jesus nos trouxe é a mulher pega em adultério. Quando Jesus, então, ali nos coloca a clareza do ensinamento que somos todos espíritos imperfeitos. Todos nós ainda carregamos alguns pecados. Quando ele diz: atire a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. E todos então se afastam, tomam consciência da sua imperfeição. Podemos também lembrar da parábola do fariseu e do publicano, quando Jesus nos traz a verdade sobre a oração quando nós vamos falar com Deus. Nós podemos falar com Deus através de uma oração, pedindo, agradecendo, louvando, mas fazer esta oração de coração a coração. Então o publicano diz: Senhor, eu não sou digno sequer de entrar na tua casa. Então Jesus pergunta: quem fez a verdadeira prece, a verdadeira oração? Aquele que repete verbalmente uma prece decorada ou aquele que fala com Deus das coisas que vão em seu coração? E uma verdade absoluta, quando Jesus nos deixa a parábola da ovelha perdida. Nenhum de nós se perderá, porque nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Jesus nos deixou este ensinamento. Jesus vai nos aguardando até que tenhamos condições de estarmos bem melhores do que estamos hoje. Então são essas as verdades que Jesus nos trouxe. A seu tempo, também acharam difícil o entendimento e a compreensão e muito mais difícil colocar em prática. Então também fizeram a sua escolha e ficaram com as questões diárias ligadas à materialidade. Mas o mundo não para. O mundo tem estas agitações para se renovar. E estas agitações vêm através dos desafios que a vida apresenta para cada um de nós, a fim de movimentar as forças da nossa alma para podermos dar esse passo à frente em direção ao Mestre.
Então, o mundo está abalado em suas bases, diz aqui essa mensagem. O espiritismo é de ordem divina. A doutrina espírita é religião, é ciência, é filosofia. Uma religião é boa quando torna o homem melhor, quando transforma o homem para melhor. A doutrina espírita, através dos seus esclarecimentos, nos explica as questões da nossa vida. Nos explica que não é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Nos explica que estamos reencarnados num plano de provas e expiações. Isso quer dizer que cada um de nós tem um pouco de provação e um pouco de expiação. A doutrina espírita nos esclarece que somos livres, temos o livre-arbítrio, podemos plantar o que quisermos, mas a colheita é obrigatória, porque o nosso livre-arbítrio está atrelado à lei de causa e efeito. Então, uma religião é boa quando torna o homem melhor. Então, continuando aqui, ele faz uma referência também, meus irmãos, à parábola das virgens imprevidentes. É uma parábola lindíssima e que nós vamos ler na íntegra na Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 25. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí. Saiam ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esta parábola, nós podemos fazer tantas reflexões, mas a luz que vai sustentar a lâmpada na nossa jornada, esta luz, ela só é adquirida na prática mais pura da caridade. Então nós vamos ter luz, porque quando nós praticamos a caridade, e a caridade pode ser a caridade moral, a caridade material, quando nós praticamos esta caridade, quando nós vamos ao encontro da necessidade do nosso irmão, isso nos traz um bem-estar e nos traz a luz. Nós não podemos transferir as nossas atitudes para o outro. Então, tudo que nós formos fazer ficará impregnado no nosso perispírito. Nós não podemos transferir nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos para o outro. Isto é nosso. Então, o azeite para alimentar a lâmpada não é possível, nesta parábola, emprestar, vender, doar. Porque este azeite refere-se às nossas atitudes no cultivo das virtudes do homem de bem. Não basta não fazer o mal. É necessário praticarmos o bem. Então,
É necessário praticarmos o bem enquanto estamos a caminho, meus irmãos. Estamos aqui reencarnados hoje e nós precisamos arregaçar as mangas e fazer o bem. É isto que vai nos trazer esta luz quando chegarem as dificuldades, quando chegarem estes momentos que estamos vivendo hoje, nós podemos ter então a luz da esperança, a luz da fé, uma fé inabalável, porque Jesus está sempre conosco. Jesus nos conhece pelo nosso nome. Então, meus irmãos, tenhamos, como diz a lição, caminhemos, olhem e marchem para a frente. Mas ele também faz referência a esse texto que os espíritas são os apóstolos da paz universal. Então nós, que somos espíritas, que frequentamos uma casa espírita, que somos frequentadores, trabalhadores, simpatizantes, nós somos apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo. Então, esta mensagem que Fenelon nos deixa aqui, ele nos diz que a nossa conduta enquanto espíritas trabalhadores deve ser semelhante a São Bernardo. São Bernardo foi um padre da Igreja Católica. A conduta dele dentro da igreja foi sempre de extrema fidelidade a Cristo, de extrema fidelidade ao bem de todos. Ele sempre tinha uma palavra de paz, de concordância, de harmonia, onde talvez tivesse discordância de alguma ideia. Então, São Bernardo, a conduta de São Bernardo era a união do grupo, a harmonia do grupo, uns olhando para os outros com muita indulgência, com muito respeito, com muito amor. A indulgência, meus irmãos, é aceitar o outro como ele é. Se nós não gostamos hoje do jeito que ele vai melhorar, porque nenhuma ovelha vai se perder. Então, São Bernardo foi este padre com uma conduta exemplar no trabalho do Cristo. E esta mensagem nos recomenda que tenhamos esta conduta no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A lei dos mundos é a lei do progresso. Todos nós vamos progredir, todos nós vamos evoluir. Então, nós temos aqui, nesta mensagem, que o mundo, mais uma vez, e nós nos encontramos nesse momento, como se as bases do nosso mundo estivessem estremecidas. E mais uma vez nós vamos procurar Deus, nós vamos procurar Jesus e nós vamos exercitar as virtudes do homem de bem a fim de termos esta luz, a luz, meus irmãos, que vai então nos guiar para mais perto do Cristo. Assim, meus irmãos, a nossa conduta hoje, ela requer que tenhamos muita paciência uns para com os outros, que tenhamos tolerância, que sejamos fraternos, que nos ajudemos uns aos outros, que perdoemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou tantas vezes quantas necessárias. Nós estamos a caminho, a tarefa não é fácil, ela exige trabalho e esforço, mas é sempre muito bom lembrar que estamos nesta escola e justamente para podermos aprender todas estas coisas. Então, esta parábola das virgens imprevidentes, tenhamos muito cuidado, meus irmãos, com o que estamos fazendo, com o que estamos pensando, porque nós não queremos ficar no escuro. Nós queremos ter a luz que vai nos direcionar sempre para mais perto do Cristo. Agradecidos imensamente por esta oportunidade de podermos ter lido esse trecho do Evangelho, de podermos ter estado aqui com vocês.
E que Deus então nos abençoe, hoje e sempre. Cuidem-se, meus irmãos, que assim seja.